O quadro Vem de Carona de hoje já está no ar e quem embarca conosco no bate-papo, a gente está indo para o encontro, é o juiz federal e coordenador do programa Propaz aqui em Chapecó, Narciso Baez. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto, conhecer um pouquinho mais sobre esse programa aqui no Vem de Carona Clique RDC, em parceria com a Caiu Mitsubishi Motors, aqui de Chapecó. Vem com a gente. Vem de carona com o Clique RDC. Oferecimento Caiu Mitsubishi Motors. For you, for new life. Bom, já aqui comigo o juiz federal, coordenador do programa Propaz, Narciso Baez, né? Doutor, seja bem-vindo ao nosso quadro Vem de Carona para a gente falar sobre esse assunto que é importante, né? Bom, muito obrigado pelo convite, né? Um formato inusitado de entrevista aí, bem diferente. E você já quer que eu fale sobre o Propaz? Então, eu já ia te perguntar exatamente isso. Muita gente talvez não conheça, porque é um projeto realmente que trabalha de uma forma mais silenciosa, justamente com um foco na questão de segurança mesmo. Eu queria que o senhor explicasse para quem não conhece ainda o que é esse programa de fato. Bom, o Propaz, então, ele significa Programa de Reconstrução Orgânica da Paz. O que é esse programa? Ele tem por objetivo averiguar as áreas mais pobres da cidade, onde tem crianças e adolescentes, e buscar reduzir a desigualdade social entre as crianças e adolescentes pobres e aquelas que estão na classe média e alta. Como é que nós fazemos isso? A gente mapeia os bairros, verifica quantas crianças e adolescentes estão fora da escola, e aí a nossa meta é fazer com que todos retornem para a escola e no contraturno eles estejam fazendo programas de qualificação profissional para, na sequência, se encaixar no mercado de trabalho. Então essa, em linhas gerais, é a grande meta do Propaz. Como nasceu esse projeto? Ele é exclusivo aqui de Chapecó ou é um projeto da própria justiça mesmo? Não, o Propaz ele nasceu em 2013, quando o Chapecó vivia um índice de criminalidade muito alto, sendo que 70% dos crimes naquela época eram praticados por adolescentes. Então, a gente, na época, começou a pensar por que alguém se torna criminoso, o que acontece para alguém virar criminoso, né? E o que a gente conseguiu perceber? Que uma pessoa se torna criminosa porque ela tem baixa escolaridade, então, geralmente, 75% dos presos não têm o ensino fundamental e 15% deles não tem ensino médio completo. Então, uma das primeiras características é a pessoa que está presa hoje é uma pessoa de baixa escolaridade. Segundo, ela não tem qualificação profissional nenhuma. Terceiro, ela geralmente vem de uma parte muito pobre da cidade. E quarto, ela não tem oportunidade de trabalho por falta de qualificação e de escolaridade. Então é um ciclo vicioso e você tem legiões e legiões de crianças e adolescentes nas zonas pobres das cidades que vão crescendo nessa realidade sem oportunidade e o crime organizado acaba arregimentando eles, dando dinheiro para que eles possam se encaixar socialmente na vida criminosa. Só que a vida criminosa é muito curta. Então o criminoso ele vai aí até os 20 e poucos anos, ou ele morreu por uma troca de tiro com a polícia, com os próprios criminosos, ou ele está preso. Então não existe criminoso de 40, 50 anos bem sucedido, porque a vida útil é muito pequena. E essa situação, ela grita muito alto uma desigualdade social, um desequilíbrio que existe entre crianças e adolescentes pobres e aquelas de classe média alta que têm acesso à educação, acesso à qualificação e acesso ao trabalho. Então, para diminuir essa desigualdade, a gente desenvolveu ações afirmativas no município de Chapecó. Entendi. Duas grandes ações. Então, a grande ação, o município criou uma lei municipal destinando 50% das vagas de estágio do município para crianças que estão em situação, adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, e também se criou um EJA especial com aulas de segunda a sexta-feira para que crianças que estão com desvio e idade séria possam entrar nesse EJA e concluir o ensino fundamental. Então, por exemplo, eu tenho um rapaz lá de 14, 15 anos de idade que está no 5º ano. No 5º ano tem crianças de 9 e 10 anos. Como é que eu vou colocar um cara de 14, 15 anos com crianças de 9 e 10 anos? Não vai dar certo. Sim. Então, e ele é muito novo para o EJA regular lá, que acontece algumas vezes por semana. Então, o município foi pioneiro no Brasil, criou uma legislação especial para isso, e hoje em Chapecó já é possível, a gente está fazendo na região leste, na EFAP, na região leste aqui na área de São Pedro,
esses EJAs especiais, que eles têm aula de segunda a sexta-feira no período, eles almoçam no local, no período da tarde eles têm cursos de qualificação profissional, entendi. e eles têm prioridade para conseguir essas vagas de trabalho na prefeitura e nas empresas parceiras que são parceiras do Propaz. Então, em linhas gerais, essas são as duas ações formativas que foram desenvolvidas, né? Diante, nesse período que o projeto, que o programa existe, já é possível, de fato, a fazer uma análise de resultado do que foi conseguido conquistar em números, inclusive? Sem dúvida alguma. Então, o projeto Pioneiro, ele começou lá no bairro Quedas do Palmital, em 2013, porque era um bairro muito violento, tinha bastante criança e adolescentes fora da escola, e o grande mapeamento que nós fizemos mostrou que existiam 14 adolescentes que estavam assim terríveis, né? Já estavam cumprindo medida de segurança, envolvidos com tráfico e tal, etc. Então, nosso foco foi esses 14. Então, em 2 anos de trabalho, a gente conseguiu fazer com que esses 14 voltassem às escolas, com que eles se qualificassem no mercado de trabalho, graças à operação conjunta com a Polícia Civil, Polícia Militar, se derrubou os grandes agentes do tráfico do Quedas do Palmital. Então, eles foram presos, fez grandes operações lá dentro, e esses órfãos do crime foram trazidos de volta para a escola, de volta para a atividade de qualificação, e hoje eles estão todos qualificados trabalhando. Então, hoje o bairro Quedas do Palmital é um bairro tranquilo, não tem criança e adolescente fora da escola, e a gente conseguiu reduzir a criminalidade significativamente. Em 2016, o trabalho começou no bairro São Pedro, na região leste de Chapecó. Que solucionou o problema em um local e aí... Isso, e lá ficou o programa Viver, que mantém o Propaz lá no Quedas do Palmital, oferecendo cursos para 600 crianças no contraturno, qualificando os pais no período da noite. Então, eles têm toda uma manutenção que está acontecendo lá para que ele não volte ao estado anterior. Uma certa supervisão de continuidade. O programa Viver. E no bairro São Pedro é o programa Verde Vida. Ele que é a ONG lá, organização não governamental, que fica fazendo essa parte. Então, quando nós chegamos em São Pedro, existiam 140 adolescentes fora da escola envolvidos profundamente com tráfico de drogas. 140. Você imagina o impacto de 140 criminosos atuando em Chapecó, mais os 14 lá do bairro do Quedas do Palmital. Já são 154. Então, nós começamos em 2016, mapeamos essa situação, foram feitas grandes operações policiais na região leste, os principais traficantes caíram lá, e quando essas adolescentes ficaram órfãos de pais criminosos, a gente então iniciou o trabalho de recuperação deles. E tem um caso episódico lá que um dos grandes problemas era uma menina de 14 anos lá, ela liderava tudo lá. Eu ia perguntar se tinha algum caso específico. Sim, tinha uma menina de 14 anos, e aí era bem difícil o caso dela, porque ela havia uma resistência natural. Claro. E ela foi adotada ali pela Guarda Municipal de Chapecó, que proveu o estágio para ela, um estágio remunerado. A empresa Angiolira Rastreamento Satelital adotou essa menina, comprou roupa, conseguiu oportunidades para ela lá, e a gente foi transformando essa líder natural numa líder positiva que foi trazendo todos os outros. Bom, resultado, até hoje nós conseguimos lá na região leste inserir no mercado de trabalho 400 adolescentes. 400. Agora você imagina 400 adolescentes que não teriam a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, que ficariam lá presos nesse ciclo vicioso de falta de estudo, falta de qualificação, falta de oportunidade. Onde estariam esses 400 adolescentes hoje? Então, nesse sentido, se você comparar como era o bairro São Pedro há 4, 5 anos atrás e como ele é hoje, já houve um avanço significativo na pacificação desse bairro. O nosso grande desafio ali foi o período da pandemia, que aí nós ficamos 2 anos que a gente não conseguia monitorar o que estava acontecendo dentro do bairro, porque ficou o lockdown, né? Aí agora que voltou menos do que era antes, né? Então a gente ainda está trabalhando lá, deve finalizar em breve, esse ano ou outro, a região leste, aí o Verde Vida, ele assume a função de manutenção do Propaz lá, e nós iniciamos agora na região oeste, que é a grande EFAP, são 70 mil habitantes, é uma cidade. É uma cidade, né? E lá não vai dar para ser uma ONG, nós vamos ter que pegar 3 organizações não governamentais para que elas possam fazer esse trabalho de contraturno escolar, de detectar os problemas. Então a gente está na fase agora de diagnóstico, mas uma coisa que já chamou atenção na região oeste
é que os que estão mais fora da escola lá são estrangeiros. Ah, entendi. São venezuelanos. Esses são os que estão, assim, eles se mudam muito, a adaptação é difícil, as oportunidades são difíceis, tem a barreira da língua, então tem várias coisas. E já há um número significativo deles se envolvendo com atividades criminosas. Então a gente está de prontidão, assim, chegando nesse approach, nessas... É um trabalho de preventivo, né? Preventivo, porque um DNA do crime é assim, ninguém nasce criminoso. A pessoa tem lá a infância, a juventude, e normalmente o DNA de quem está preso hoje mostra assim. O DNA não é algo biológico, tá? É apenas uma expressão retórica que nós estamos usando para definir as características comuns das pessoas que estão, os pontos comuns que nós encontramos de quem está preso. Então, dentro deste conceito teórico aí de DNA, o que a gente verificou? Geralmente são pessoas que estão nas zonas pobres da cidade. 90% da população carcerária é isso. Pessoas de baixa escolaridade, pessoas que sofreram violência física, sexual, moral, muitos deles, a grande parte dele é vítima de violência desde criança até adolescência. E qual é a grande política nacional de combate à violência? É prisão, depois da prisão, ressocialização do preso. Então deixa o cara solto. Às vezes o sistema prisional acaba transformando aquele cidadão em muito mais criminoso pelo convívio, às vezes, com o ambiente. Então a nossa ideia foi agir onde o Estado não está, que é pegar ali na infância e adolescência e dar proteção, da educação, da qualificação e oportunidade, abraçar essas crianças e adolescentes que vivem em situação de desigualdade social com todas as outras que estão na classe média e alta. Esse trabalho, doutor, é uma parceria com o poder público municipal, poder judiciário, órgãos de segurança, quem que está envolvido diretamente? É uma iniciativa civil, então não tem bandeira política, não tem partido, não tem órgão público, é uma iniciativa civil onde pessoas que prestam um trabalho voluntário, a gente tem encontros semanais, e quem que participa desses encontros? Representantes da prefeitura, o próprio prefeito ou vice-prefeito está sempre presente na reunião, representante da Polícia Civil, da Polícia Militar, as secretarias do município, as universidades, SESC, SENAI, CIEE, são muitas instituições que se envolvem, a própria comunidade do local onde a gente está trabalhando, os líderes sociais, os programas, as organizações não governamentais. Então, é um conjunto, tanto é que as nossas reuniões são no auditório da prefeitura. Então, uma vez por mês a gente se reúne, classifica as crianças e adolescentes em 3 grupos, grupo vermelho, laranja e verde. Grupo vermelho, quem está fora da escola e está em alto risco. Esse a gente trabalha, monta equipes e vai lá e visita a família e fica em cima até trazer para a escola. Grupo laranja, aqueles que estão na escola, mas estão ali, né, numa situação de indisciplina, problema, levando droga para a escola. São aqueles que não estão encaixados direito na escola. A gente precisa dar um sentido para a vida deles através de atividades extracurriculares que façam ele entrar na situação. E o grupo verde são aqueles que a gente já conseguiu trazer de volta para a escola, já conseguimos fazer uma pequena qualificação mínima e já estão sendo encaixados no mercado de trabalho. Então, o grupo verde é a lista daqueles que a gente tem que encontrar trabalho. E a gente encontra trabalho na prefeitura, nas empresas, aí são várias as instituições que têm colaborado nesse sentido. Agora, é um projeto realmente muito interessante e eu imagino o esforço necessário para poder trazer resultado efetivo. Hoje se fala muito em segurança a nível de mundo, mas falando especialmente no Brasil, e a gente sabe que há muitas necessidades no que se diz respeito à questão de segurança, de ações públicas, né? Então, uma iniciativa que nasce de entidades, de pessoas da sociedade que querem fazer a diferença, eu imagino que realmente exige um esforço bastante grande, né? Sim, mas nós temos muitos voluntários em Chapecó. Todo mundo, quando você fala de um projeto como esse, quando você mostra os resultados efetivos, e veja, a gente consegue sentir. Em 2013, nós tínhamos um índice de violência muito alto. Quem estava na cidade nessa época deve lembrar quantas quadrilhas entravam nas residências, faziam assalto à mão armada, com violência, com homicídio. Nós tínhamos muitas ocorrências no centro da cidade, entrada em lojas com homicídio, latrocínio. Então, era bem pesado. E 70% dessas ocorrências envolviam menores.
Era uma coisa que chamou muita atenção. E Chapecó, de 2013 para 2023, nesses 10 anos, Chapecó cresceu exponencialmente. Então, nós conseguimos crescer em população e reduzir o índice de criminalidade da cidade. Então, como que a gente conseguiu esse milagre em Chapecó? Foi a união de todas as forças públicas, privadas, que se uniram e fizeram uma coisa muito simples: dar oportunidade, proteção e educação para crianças e adolescentes que são excluídos sociais. A gente abraçou. Eu me lembro que nas primeiras conversas que a gente faz com eles, assim, eu sempre digo assim: olha, a gente sabe que vocês, né, quando pega os pontos mais difíceis, que vocês estão envolvidos com drogas, que vocês ajudam o tráfico e tal. Ninguém está aqui para prender vocês. Vocês não estão fazendo um julgamento, está ninguém vai oferecendo julgar ajuda. o que passou na vida de vocês, ninguém quer prender vocês. Nós estamos aqui hoje para dizer para vocês que vocês podem ter uma vida diferente. Outra saída. E dar uma oportunidade para vocês. Então a gente mostra tudo que acontece com uma pessoa que está envolvida em crime, até pegou grupos deles e levou no presídio lá em Xanxerê para eles verem lá como é que é a realidade e tal. E disseram: ó, vocês têm essa realidade que pode ficar na vida de vocês, ou vocês podem aceitar receber proteção, carinho, amor, afeto, que é uma coisa que a gente quer dar para vocês, e ao mesmo tempo dar a oportunidade de vocês terem uma vida diferente. A gente quer dar estudo, quer dar cursos de qualificação, quer dar trabalho para vocês terem uma vida melhor do que vocês têm hoje. Então, mas eu não posso obrigar vocês a fazerem isso, né? Então, estatisticamente, a gente teve um índice muito bom. Na Queda dos Palmital foi 100%, a gente zerou. No São Pedro foram 400 adolescentes que a gente conseguiu trazer para o estudo, para a qualificação e para o mercado de trabalho. São 400 registrados lá no CIE. O CIE tem todo o registro de cada um que foi, né? Então, foi assim um número muito gratificante, porque são 400 adolescentes que estavam numa situação largados, fora do estudo, soltos na rua. Isso aí invariavelmente ia gerar um problema social gigantesco para Chapecó. Como o senhor comentou lá no início, 400 jovens adolescentes na rua que prestes a entrar no crime, ou já está no crime, ou cometer algum tipo no dia a dia, iria dar ainda mais essa sensação de insegurança que muitas vezes a gente carrega, principalmente quando circula em algumas cidades, principais cidades do Brasil. Exatamente. Né? E agora a nossa grande meta é a região oeste de Chapecó, a grande EFAP, né? Um lugar que antes não tinha um índice de criminalidade tão grande, agora ela está na ponta, né? Ela está despontando como uma das áreas que tem mais índice de criminalidade de Chapecó. Então agora nosso foco está se voltando para lá, a gente mapeia como é que funcionam as organizações criminosas no local, faz todo um trabalho de estudo com a Polícia Civil, a Polícia Militar, que elas têm um trabalho muito legal nesse ponto, e aí eles contam com toda uma rede de apoio de informações que vem junto com o Propaz, e depois que se faz as principais prisões, tem toda uma rede que chega nas famílias, que chega nos adolescentes, e a gente vai buscando dar essas oportunidades que normalmente eles não têm. Por isso que se chama ação afirmativa. Você trata com desigualdade o desigual, você dá para ele uma oportunidade diferente de todas as outras crianças e adolescentes. Não vai pegar um adolescente da classe média, da classe alta, e dar, vem cá que eu vou te dar um curso gratuito, eu vou te dar uma oportunidade de trabalho, que você não vai nem passar por um processo seletivo, você vai direto iniciar a trabalhar e a gente vai te ensinar lá. Entendeu? Então isso aí é uma discriminação positiva que se faz, por isso se chama ação afirmativa, que tem o objetivo de igualar essas desigualdades que nós temos na sociedade. Imagino realmente que essa sensação de se sentir visto pela sociedade também deve fazer uma grande diferença, que é isso que o programa faz, né? Dizer, olha, eu estou te vendo, estou te colocando à disposição uma possibilidade de você mudar de vida ou seguir outro rumo, né? Exatamente. Doutor, eu quero lhe agradecer imensamente pelo bate-papo. Acho que tenho certeza que esse é um assunto muito importante e que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, pelo menos de 400, né? E com certeza muitas outras ainda vão passar pelo projeto, afinal de contas, desde 2013 já são 10 anos. 10 anos. Não, e a sociedade... A sociedade se beneficia muito, porque são 400 criminosos a menos na legião de criminosos que podem surgir dentro da sociedade. Por isso que a gente está conseguindo essa coisa fantástica de crescer em população, crescer em tamanho de cidade, e ao mesmo tempo ir reduzindo gradativamente
o número de criminosos em Chapecó. Então, isso é um trabalho silencioso, é um trabalho apartidário, mas é um trabalho que cada órgão que está envolvido vai participando, cada colaborador, cada voluntário vai participando e vai transformando essas vidas e reduzindo essa desigualdade social nesse ponto específico. Que bacana, projeto muito legal. Parabéns pela iniciativa de todos que estão envolvidos e fazem de fato esse trabalho. E essa foi a edição do quadro Vem de Carona desta semana. Lembrando que a gente tem um encontro marcado toda quinta-feira, às 20 horas, aqui no Clique RDC e também todas as redes sociais do Grupo Condado de Comunicação. E a gente marca toda semana esse encontro. Eu espero você. E se você desse uma chance pro novo? Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. E em tudo que eu faço existe um porquê. Eu sei que eu nasci pra saber. Agora Mitsubishi L200 Triton Sport 2023. agora só falta For you, você. for a new life. Vem de carona com o Clique RDC. Oferecimento Caiu Mitsubishi Motors. For you, for new life.